Existe um instante no qual a aparência cuidadosamente construída por uma mulher que é mãe se despedaça. Não de forma gradual, não de maneira previsível, mas de repente, como um objeto de vidro que esteve sob tensão por tempo demais. Você conhece esse instante quando tudo aquilo que você sustentou durante anos se dissolve em um único momento? O que vamos explorar juntos agora não é uma narrativa sobre fragilidade. É uma jornada pelas camadas mais profundas da psique humana, tal como Carl Jung as compreendia. Uma visão daquele processo que a sociedade tem receio de nomear, porque ele revela a verdade desconfortável sobre nossas expectativas coletivas. Vamos compreender por que certos colapsos não representam o fim, mas sim o começo desesperado de algo verdadeiro. A pergunta que atravessa esta reflexão não é se uma mãe possui força suficiente. A pergunta é: o que a psique tenta comunicar quando finalmente remove a máscara? A sociedade teceu ao longo de séculos uma rede invisível de expectativas, que se fecha especialmente apertada em torno da existência feminina. Jung falava do inconsciente coletivo, aquela camada profunda de nossa psique onde residem imagens e padrões arcaicos. Ali, nesse espaço oculto, vive a imagem da mãe como recipiente. Um recipiente para amor sem condições, um recipiente para sacrifício sem fim, um recipiente para paciência sem limites. Mas o que acontece com o recipiente que nunca é esvaziado? Quando falamos da sombra coletiva, nos referimos àqueles conteúdos reprimidos que uma cultura não quer reconhecer. Esses conteúdos são projetados, separados, transferidos para outros. A figura materna se torna a superfície de projeção daquilo que a civilização mesma não consegue ou não deseja viver. Entrega incondicional num mundo baseado em trocas, altruísmo numa cultura de individualismo, disponibilidade eterna em tempos de esgotamento. Você sente o peso dessas contradições? Uma mulher que se torna mãe entra num campo arquetípico mais poderoso do que qualquer escolha pessoal. O arquétipo da grande mãe carrega duas faces, como Jung descreveu intensamente. A face nutritiva, que dá vida e protege, e a face devoradora, que retém e sufoca. Ambos os aspectos pertencem à mesma força primordial. Porém, a cultura nos mostra apenas uma face. Ela exige a mãe nutritiva e nega a possibilidade destrutiva que dorme em cada arquétipo. O que acontece quando uma mulher se identifica tão completamente com o lado nutritivo que nega a si mesma? A resposta reside naquele processo que Jung descreveu como a forma mais perigosa de alienação de si. Quando o dar se torna a única justificativa para existir, quando cada impulso próprio é considerado egoísta, então se ativa inconscientemente o lado devorador do arquétipo, não por maldade, mas porque a psique busca equilíbrio. Uma mãe que tudo oferece pode paradoxalmente se tornar prisioneira de sua própria generosidade. Seus filhos sentem essa exigência invisível. Justifique meu sacrifício, complete-me através de sua gratidão. Preencha o vazio que surgiu pela minha renúncia. A persona, como Jung a entendia, é aquela máscara social que mostramos ao mundo. Ela é necessária para funcionar na sociedade, mas ela se torna um perigo quando acreditamos ser essa máscara. A persona materna é especialmente traiçoeira, porque é reforçada de todos os lados. Família, mídia, tradição, religião. Todos confirmam: você tem valor quando é mãe. Você é boa quando se sacrifica. Você é amada quando não tem necessidades próprias. O que resta de uma mulher quando sua identidade inteira se esgota em um único papel? Jung alertava contra essa identificação com a persona. Ele a chamava de catástrofe psíquica, porque ela enterra o verdadeiro eu, o self com S maiúsculo, sob camadas de adaptação falsa. Imagine que você carrega uma máscara que se tornou tão pesada que esmaga seu rosto. Em algum momento, a psique não consegue mais carregar esse peso. Então, ela arranca a máscara com toda a força que tem à disposição. Este momento de ruptura é o que chamamos de colapso. Mas da perspectiva junguiana, ele é algo completamente diferente. Ele é a tentativa desesperada da psique de salvar a si mesma. Um mecanismo de emergência quando todos os avisos sutis foram ignorados. Escreva máscara nos comentários se você conhece essa sensação de peso. No centro do pensamento de Jung está o processo de individuação.
Este termo designa o desenvolvimento ao longo da vida em direção ao self autêntico. É a tarefa de cada ser humano não apenas cumprir um papel social, mas realizar sua própria personalidade única. Porém, a maternidade, como é culturalmente construída, frequentemente exige exatamente o oposto. Ela demanda a aniquilação da mulher individual em favor da função universal: gerar, nutrir, servir. A mulher como pessoa desaparece por trás da mulher como mãe. Jung via nessa interrupção forçada da individuação uma fonte de sofrimento psíquico profundo. Quando o self não pode crescer, quando a voz interior é silenciada, então surge um vazio interno. Este vazio é frequentemente encoberto com mais atividade, mais cuidado, mais controle, mais preocupação com os outros. Mas o vazio permanece. Ele se transforma em depressão, em ansiedade crônica, naquela sensação difusa de estar ao lado da própria vida. Você reconhece esse sentimento? Esse sentimento de que sua vida lhe pertence e, ao mesmo tempo, não lhe pertence? A neurose, segundo Jung, é o preço da individuação não vivida. Ela é a linguagem de uma psique que não é ouvida. E quando essa psique continua sendo ignorada, a linguagem se intensifica. Do desconforto silencioso surge desespero. Do desespero surge colapso. Não porque a mulher é fraca, mas porque sua alma luta por expressão. O inconsciente coletivo carrega imagens e padrões que são mais antigos do que qualquer experiência individual. São as concepções arquetípicas transmitidas através de gerações e que moldam nosso comportamento, frequentemente sem que tenhamos consciência disso. No inconsciente coletivo do Ocidente, existem imagens claras do que uma mulher deve ser: a virgem, a mãe, a santa, e na sombra dessas imagens luminosas, a bruxa, a destruidora. Essas construções binárias deixam pouco espaço para a complexidade de uma vida humana real. O que particularmente interessava Jung era a questão de como estruturas patriarcais se ancoram no inconsciente coletivo. Elas não são mais vivenciadas como coerção externa, mas como natureza interior. A mulher acredita que é seu destino servir. Ela acredita que seu valor reside no sacrifício. Mas essas convicções não são dadas pela natureza. Elas são culturalmente formadas e psiquicamente internalizadas. A tragédia consiste no fato de que a mulher luta contra si mesma quando se rebela contra esses padrões. Seu próprio inconsciente parece lhe dizer: você está errada, você não é uma boa mãe, você é egoísta. O conflito interno entre o impulso para a individuação e a pressão arquetípica para corresponder à imagem materna ideal se torna insuportável. A psique se divide. Uma parte tenta viver, crescer, respirar. Outra parte tenta corresponder, agradar, sobreviver. Esse conflito não é apenas mental. Ele se manifesta fisicamente em exaustão crônica, em doenças psicossomáticas, em insônia, em tensão permanente. O corpo fala quando a mente não pode mais formular palavras. Ele grita através de sintomas que a medicina, frequentemente, não consegue explicar. Porque não se trata de uma doença do corpo, mas de uma ferida da alma. De uma alma que está presa entre expectativas impossíveis, entre o desejo de ser ela mesma e a obrigação de ser o que os outros precisam. Essa tensão extrema não pode ser mantida indefinidamente. A psique possui mecanismos de proteção. Quando a tensão se torna insuportável, ela desliga, ela se retira, ela colapsa. Não porque seja defeituosa, mas porque está funcionando exatamente como deveria. Ela está protegendo o núcleo do self da destruição total. O colapso é, nesse sentido, um ato de amor próprio inconsciente. É a última tentativa da psique de preservar algo essencial, algo que não pode ser sacrificado sem que toda a estrutura do ser se desintegre. Jung chamava isso de função compensatória do inconsciente. Quando a consciência se torna unilateral demais, quando se afasta muito da totalidade, o inconsciente intervém com força. Ele força uma correção, mesmo que essa correção seja dolorosa. Mesmo que ela destrua a vida cuidadosamente organizada.
Porque uma vida organizada em torno de uma mentira não é vida. É apenas funcionamento. É existência mecânica sem substância. E a psique sempre anseia por substância, por verdade, por autenticidade. Ela não aceita substitutos por muito tempo. Quando observamos uma mãe que colapsa, não estamos vendo fraqueza, estamos vendo coragem inconsciente. A coragem de parar de mentir, mesmo quando o preço dessa verdade é alto. A coragem de desmoronar, quando permanecer inteira significaria permanecer falsa. Jung tinha profundo respeito por esses momentos de crise. Ele não os via como falhas, mas como oportunidades. Oportunidades para a reorganização psíquica, para a integração de conteúdos reprimidos, para o nascimento de uma personalidade mais autêntica. Claro que nem toda crise leva à transformação. Algumas pessoas ficam presas no colapso, incapazes de encontrar o caminho para fora. Por isso, o apoio é essencial. Não o apoio que diz, seja forte, continue funcionando, mas o apoio que diz, é permitido desmoronar. É permitido não saber. É permitido ser incompleta. Este tipo de apoio cria o espaço necessário para que o processo de cura aconteça. Um espaço onde a vulnerabilidade não é punida, mas acolhida. Onde a confusão não precisa ser imediatamente resolvida. Onde a dor pode simplesmente existir sem ter que se justificar. Nesse espaço, algo novo pode emergir. Não a velha identidade remendada, mas uma identidade reconfigurada. Uma identidade que inclui mais aspectos do self, que integra partes que antes eram negadas, que reconhece necessidades que antes eram suprimidas. Essa é a verdadeira individuação. Não um estado ideal alcançado de uma vez por todas, mas um processo contínuo de se tornar cada vez mais quem se realmente é. Jung entendeu que esse processo é especialmente difícil para mulheres em sociedades patriarcais, porque toda a estrutura social trabalha contra ele. Porque cada passo em direção à autenticidade é punido com culpa, vergonha, isolamento. Porque escolher a si mesma é visto como escolher contra os outros. Mas essa é uma falsa dicotomia. Cuidar de si não significa abandonar os outros. Significa cuidar de forma sustentável. Significa dar a partir da plenitude, não do vazio. Significa ensinar aos outros, especialmente aos filhos, que cada pessoa tem valor intrínseco, não apenas por aquilo que faz pelos outros, mas simplesmente por existir. Essa lição é revolucionária num mundo que mede o valor pela utilidade. E uma mãe que vive essa verdade está ensinando algo profundamente subversivo. Ela está quebrando correntes geracionais de autoaniquilação. Ela está mostrando que é possível ser mãe sem deixar de ser humana, sem deixar de ter limites, desejos, necessidades, sonhos. Isso não torna a maternidade mais fácil. Em certos aspectos, a torna mais difícil, porque significa nadar contra a corrente. Significa enfrentar desaprovação, crítica, incompreensão. Significa questionar tudo aquilo que foi apresentado como natural e inquestionável. Mas também significa viver com integridade. Significa alinhar ações com valores verdadeiros. Significa estar presente de verdade, não apenas fisicamente. Porque presença real requer uma pessoa inteira, não um fragmento esgotado de alguém que costumava existir. Jung acreditava que o encontro com a sombra, com aquelas partes de nós que negamos e rejeitamos, é essencial para o crescimento. Para uma mãe, a sombra pode incluir raiva, ressentimento, ambição, necessidades sexuais, desejo de liberdade, impulsos agressivos. Todos aqueles aspectos que não cabem na imagem da mãe santa e abnegada. A negação dessas partes não as faz desaparecer, apenas as torna inconscientes e, portanto, mais poderosas. Elas emergem de formas distorcidas, em comportamentos passivo-agressivos, em somatizações, em projeções sobre os outros. O trabalho de integração da sombra requer honestidade brutal consigo mesma. Requer admitir, sim, às vezes eu odeio ser mãe. Sim, às vezes eu me arrependo. Sim, às vezes eu quero fugir. Essas admissões são aterrorizantes, porque parecem confirmar os piores medos. Que você é realmente uma má mãe. Que você não merece seus filhos. Que você deveria ser punida por esses pensamentos.
Mas Jung diria o oposto. Ele diria que esses pensamentos são profundamente humanos, que negá-los é que cria o problema, que reconhecê-los, permitir que existam, é o primeiro passo para que percam seu poder destrutivo. Porque quando algo pode ser consciente, pode ser trabalhado, pode ser entendido em seu contexto, pode ser visto não como prova de maldade, mas como sinal de esgotamento, de sobrecarga, de necessidades não atendidas. E então, pode-se fazer algo a respeito. Não para suprimir os sentimentos, mas para mudar as condições que os produzem. Para criar uma vida onde seja menos necessário odiar sua própria existência, onde haja espaço para respirar, para descansar, para ser. Esse é um trabalho profundo e muitas vezes doloroso. Não pode ser feito sozinha. Requer apoio, seja de terapia, de comunidade, de amizades verdadeiras. Requer pessoas que possam testemunhar a verdade sem julgamento, que possam segurar o espaço quando tudo parece estar desmoronando, que possam lembrar você de quem você é quando você mesmo esqueceu. Jung enfatizava a importância da relação terapêutica como continente, um espaço seguro onde conteúdos perigosos podem emergir sem destruir a pessoa. Mas esse continente não precisa ser apenas formal, pode ser qualquer relacionamento baseado em aceitação genuína, onde vulnerabilidade é honrada, não explorada, onde complexidade é reconhecida, não simplificada, onde transformação é apoiada, não impedida por medo da mudança. Esse tipo de relacionamento é raro, mas essencial. Porque ninguém se transforma no isolamento. Precisamos de testemunhas para a nossa jornada. Pessoas que podem refletir de volta para nós aspectos que não conseguimos ver sozinhas, que podem nos desafiar quando estamos presas, que podem nos confortar quando estamos perdidas. A individuação não é um caminho solitário, embora seja profundamente pessoal. É um caminho que requer coragem para ser você mesma diante dos outros, para não mais performar uma versão editada de si, para parecer completa, com todas as suas contradições e imperfeições, e descobrir que ainda é possível ser vista, ser aceita, ser amada. Não apesar de suas falhas, mas incluindo suas falhas, porque elas também fazem parte de quem você é. O colapso torna visível o invisível. Ele nomeia o problema. Nessa perspectiva, o colapso não é patologizado, mas compreendido como ruptura para um nível mais profundo de autocompreensão, como ruptura através das camadas de identidade falsa, como ruptura em direção à própria verdade sem máscara. E essa verdade, por mais dolorosa que possa ser, tem uma qualidade libertadora. Ela permite à mulher entrar em relação consigo mesma, não como papel, não como função, mas como ser humano completo. A dignidade do colapso reside exatamente nisso. Ela reside na recusa de continuar vivendo uma mentira. Ela reside na coragem de reconhecer a própria limitação. Ela reside na disposição de estar quebrada quando a inteireza era uma ficção. E, paradoxalmente, é exatamente esse reconhecimento da fragilidade que conduz a uma nova forma de inteireza. Uma inteireza que inclui as feridas. Uma inteireza que não precisa ser perfeita para ter valor. Uma inteireza que diz: eu sou o suficiente, do jeito que sou, com meus limites, com minha história, com minha verdade. A sociedade teme esse tipo de mãe. Ela teme mulheres que não estão mais dispostas a se sacrificar. Ela teme a voz que diz: eu também tenho necessidades, eu também mereço respeito, eu também sou importante. Essa voz questiona todo o sistema, porque quando uma mãe defende a si mesma, quando estabelece limites, quando diz não, então o velho padrão se rompe, então outros também precisam assumir sua responsabilidade. Então nem tudo pode mais ser projetado sobre uma única pessoa. Jung compreendia que transformação genuína é desconfortável. Ela perturba os processos habituais. Ela exige de todos os envolvidos um reajuste. Mas essa perturbação é saudável. Ela é necessária. Ela é o único caminho para sair de padrões destrutivos. A mãe que colapsa e depois se reforma ensina uma lição valiosa ao seu ambiente. Eu também sou finita. Eu também tenho limites. E esses limites não são negociáveis. Eles são a moldura na qual a vida autêntica se torna possível. Escreva limites nos comentários
se a partir de hoje você vai defender a si mesma. O que significa emergir de uma crise assim? Não significa que a dor desaparece. Não significa que os relacionamentos, de repente, se tornam harmoniosos. Nem mesmo significa que a compreensão dos outros será conquistada. O que significa é uma relação mais profunda consigo mesma, um conhecimento de suas próprias profundezas, uma consciência dos sinais da psique, uma disposição para levar a sério o próprio bem-estar e uma serenidade que cresce da aceitação da própria imperfeição. A mulher que percorreu esse caminho carrega as marcas de sua jornada. Ela não é mais ingênua. Ela não está mais ilimitadamente disponível. Ela não está mais disposta a trair a si mesma para agradar os outros. Mas ela também não está endurecida. Ela desenvolveu uma compaixão mais profunda através do confronto com sua sombra. Ela entende que todos os seres humanos lutam, que todos carregam suas máscaras, que todos têm suas feridas. Esse entendimento não a torna condescendente, mas sábia. Ela pode estabelecer limites com compaixão. Ela pode dizer não sem ódio. Ela pode defender a si mesma sem atacar. Jung acreditava firmemente que a segunda metade da vida tem uma tarefa especial. É o tempo em que não devemos mais nos esforçar para fora, mas para dentro. O tempo em que os papéis externos se tornam menos importantes e a maturidade interior se torna central. Para uma mãe, isso pode significar deixar para trás a fase intensa de cuidado e reencontrar a si mesma. Mas essa transição raramente recebe apoio da sociedade. Pelo contrário, da mãe se espera que permaneça sempre disponível, mesmo quando os filhos já estão adultos, mesmo quando sua força diminui, mesmo quando sua própria finitude se torna palpável. A coragem de rejeitar essa expectativa é considerável. Ela exige a disposição de ser vista como egoísta. Ela exige a capacidade de lidar com sentimentos de culpa, que vêm de fora e de dentro. Ela exige uma confiança profunda na própria percepção de que é correto cuidar de si, de que é necessário estabelecer limites, de que é saudável também exigir dos outros que sejam adultos e assumam responsabilidade. Essa confiança é o resultado do trabalho de individuação. Ela cresce lentamente através de cada decisão consciente de levar a sério as próprias necessidades. O que podemos aprender das grandes crises é o seguinte: elas não vêm do nada. Elas são o resultado de anos de ignorância, anos de repressão, anos de autonegação. A psique avisa, ela sussurra, ela chama, ela grita. Somente quando todas essas tentativas de comunicação falham, ela recorre à medida mais drástica. Ela quebra a estrutura não para destruir, mas para salvar. Para salvar a pessoa que foi enterrada sob a persona. Para salvar a vida que nunca teve permissão de ser vivida. Para salvar a verdade que foi sufocada sob camadas de adaptação. Quando testemunhamos um colapso, talvez não devêssemos perguntar o que está errado com essa pessoa, mas o que esteve errado por tanto tempo em sua vida que sua psique teve que recorrer a esse meio extremo. O que não lhe foi permitido? Que partes dela tiveram que morrer para que ela funcionasse? Qual preço foi exigido dela? E quem o estabeleceu? Essas perguntas nos afastam da patologia individual e nos conduzem a uma análise das estruturas sociais e psíquicas que produzem tais crises. Jung não era um romântico. Ele sabia que transformação é dolorosa. Ele sabia que nem toda crise conduz ao crescimento. Algumas pessoas se quebram e não encontram um caminho de volta. Algumas feridas nunca curam completamente. Mas ele também acreditava na capacidade da psique de se autorregular e curar, quando lhe é dado o espaço para isso. Esse espaço surge através da consciência, através da disposição de olhar em vez de desviar o olhar, através da escuta das vozes silenciosas e altas do inconsciente, através da aceitação de que somos seres complexos, contraditórios, limitados e que não há vergonha nisso. Para uma mãe que está à beira do colapso ou já o experimentou, não há resposta simples. Não há soluções rápidas. Não há caminho de volta para o que era, porque o que era não funcionou. Há apenas o caminho através da escuridão.
O caminho que passa pela confrontação com a própria sombra, pelo luto da vida não vivida, pela raiva do tempo perdido, pelo medo da mudança. E do outro lado desse caminho, não espera a felicidade. Ali espera algo mais precioso, a autenticidade, a sensação de viver em acordo consigo mesma, a liberdade de dizer não, a força de dizer sim a si mesma. Talvez você se reconheça nessas palavras. Talvez você sinta as rachaduras em sua própria fachada. Talvez você já tenha ignorado os sinais de alerta porque pensou que tinha que ser forte, tinha que aguentar, não podia colapsar. Mas e se o colapso não for a coisa mais terrível que pode lhe acontecer? E se ele for o começo de algo que você precisa urgentemente? A permissão de também ser você mesma, a permissão de ter limites, a permissão de existir, não apenas de funcionar. Vamos continuar esse caminho juntos. Vamos ouvir as vozes que ficaram silenciadas por tempo demais. Vamos remover as máscaras que se tornaram pesadas demais. Se essa perspectiva lhe dá algo, se ela toca você ou faz você pensar, então me deixe saber. Escreva liberdade nos comentários para começar sua jornada de volta para si mesma. E se você busca mais reflexões como essa, se deseja mergulhar mais profundamente na psicologia do ser humano, então acompanhe este espaço, pois aqui a jornada continua. Aqui falamos sobre aquilo que normalmente é silenciado. Aqui damos espaço às verdades escondidas. E talvez seja exatamente isso que você procura, esse espaço, um lugar onde você é vista como realmente é.